Bom dia, senhores. Seu amigo Roberto Bin Laden aqui mais uma vez. Já tem um vídeo que as pessoas vivem me pedindo já há muito tempo e eu nunca tive muito interesse de fazer ele. Que é como funcionam os motores sem capacitor. Até porque o GD1 Aprendendo, ele já tem um vídeo desse no canal dele, mas na verdade esse tipo de assunto ele não é muito comum no YouTube. Então, atendendo às últimas pessoas que me pediram, eu vou mostrar para vocês qual é o princípio de funcionamento dele. Geralmente o que nós conhecemos como motores de ventilador, por exemplo, são esses aqui, ó. São esse motor aqui. Isso aqui é uma sucata, que ainda funciona. Se não funcionasse eu já tinha jogado fora, né? Mas é um motor de ventilador que usa capacitorzinho aqui. A aparência dele aberta é essa aqui. Isso aqui é uma bobina que já não serve mais. Está aqui os fiozinhos aqui. Aqui tá os dois fios do capacitor aqui, ó. Esses dois pretinhos aqui são os fios do capacitor. E aqui nós temos os fiozinhos aqui. Aqui o fio comum, mais os 3 fios de velocidade. Primeira velocidade aqui o branco. Aqui o azul aqui, velocidade média. E aqui o preto, a última velocidade. E esses dois pretinhos aqui seriam o capacitor. Essa bobina aqui não presta mais. Para o pessoal que já conhece, já sabe até de qual ventilador eu estou falando. Se bem que esse ventilador aqui ele muda muito de cor. Aliás, nunca vá por cores de bobinas de ventiladores, porque muitos ventiladores eles mudam a cor, as cores de fio, né? Mas nós temos motores como esse aqui, ó. Como esse aqui que não usa capacitor. Motorzinho da Arno. Os Arnos mais antigos não usavam capacitor. Nós temos um outro exemplo aqui desse aqui, que é um motor também da Arno, que não usa capacitor. Ele aqui está sem a caixazinha, as peçazinhas de fazer fazer o giro da cabeça. Temos o que? Temos esse outro aqui. Deixa eu ver se eu tiro essa troçada daqui. Deixa eu pegar ali uma ferramenta. Só para soltar os fios da chave lá. Enquanto isso aqui nós temos um outro exemplo de um motor de potência que também não usa capacitor. Motorzinho de monofásico. Motorzinho monofásico, mas é um motor de potência, porque um motorzinho simples não ia rodar esse. Isso aqui é um motor de um aparelho de aerosol. Mas ele também é um motor que não usa capacitor. Aqui, ó. Ele é bivolt 110 220 e ele também não usa capacitor. Isso aqui é muito interessante a distribuição dele, porque se nós formos olhar aqui no detalhe aqui, ó, bem nesse ponto aqui ele não passa os fios dessa bobina para essa outra aqui, ó. Ele passa daqui para cá, por exemplo aqui, ó, a gente tá vendo os fechamentos, os fios passando. Aqui do outro lado aqui, ó, nós estamos vendo, eu não estou vendo porque tá virado para o outro lado, eu estou vendo desse lado aqui. Mas ele também passa desse lado aqui. O fechamento fica nesse meio aqui, ó, bem aqui, ó. Mas ele, diferentemente dos outros aparelhos, ele não passa os outros começam a bobina aqui e vai rebobinando, até que chega do outro lado. Esse aqui não, ele rebobina para cá, depois para cá e deixa espaço vazio aqui.
Isso aqui é um outro exemplo de um motor que não usa capacitor. Motores que não usam capacitor, tá aqui um outro exemplo aqui, ó. Os motorzinhos de micro-ondas. Motorzinho de micro-ondas, que nós vamos usar mais isso aqui para falar. Qualquer motor de micro-ondas não usa capacitor. Vamos aqui mais um aqui. Isso aqui tudo é motor de micro-ondas. Tudo é motor de micro-ondas, tá mais acolá. Não vou puxar tudo para cá não, porque senão vai embolar aqui no meio de campo aqui. Agora, o que é que faz um motor não usar capacitor? E eu vou explicar para vocês o que é que faz um motor não usar capacitor e vou explicar também por que as empresas de ventiladores optaram por usar capacitor e não usar o motor sem capacitor. Deixa eu ver aqui qual é o mais fácil aqui de eu desmontar aqui para vocês aqui. Desses aqui, que tem uns aqui que é esse aqui é com cravo, é mais difícil. Porque ia ter que tirar esse cravo. Vou desmontar esse aqui, ó. Esse aqui está bem mais fácil. Deixa eu ver aqui uma chave de fenda aqui. Chave de estrela, aliás. Vou tirar primeiro aqui vou tirar aqui primeiro essa hélice dele. Pronto, estamos aqui com o motorzinho na mão. Todos esses motores aqui são iguais. Não há nenhuma diferença entre um e outro. Vou até tirar esse aqui também, que é para nós ficarmos somente com o estator na mão. O bicho aqui está meio duro. Tá duro, tá? Diga, tô. Vamos ver aqui tentar soltar aqui a porca pelo outro lado. Aí ele disse por que é que não vai. Vocês desculpa a demora, viu? Eu devia ter dado uma pausa para desmontar, mas tem gente que não gosta quando dá pausa e a gente já aparece com o equipamento desmontado. Eu já tenho recebido reclamação por isso. Pronto, aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é um ferro e isso aqui é outro. Não, Roberto, mas esse ferro aqui e esse são o mesmo. Porque se você tirar as chapinhas vão estar inteiras. Mas olha aqui, ó. Aqui que ele tem um corte bem aqui, ó. Esse corte aqui, ele não separa totalmente essa placa aqui dessa aqui. No entanto, ela limita o máximo possível. Viu? Aqui é quase cortado. Se você der somente uma coisadazinha aqui com a lixadeira aqui, ou com a chave ou com a lâmina de serra, você termina de apartar. A mesma coisa acontece aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tem um outro cortezinho aqui embaixo aqui, ó, que deixa bem fininho aqui. Então isso aqui é um ferro e isso aqui é outro ferro, quando se trata do magnetismo. Ou seja, o campo magnético que se forma nesse ferro aqui, ele tem um espaço muito pequeno para passar para o outro lado. Então esse aqui já forma um campo magnético. Opa! Estão querendo derrubar minha barraca por cima de mim? São meus gatos. São meus gatos, eles são meio traquinos. Então aqui é o seguinte, como é que isso aqui funciona? Se eu pegar deixa eu ver se eu... Não, essa parte aqui eu não consigo dar zoom nela não. Já está com um zoom máximo. Aqui é o seguinte. Eu tenho uma bobina aqui. Esse campo aqui, ó, esse ferro aqui, ele se transforma num campo magnético. E esse aqui transforma-se no outro. Aqui eu vou ter dois campos magnéticos. Um de um lado e outro do outro.
Só que é um campo magnético estático. Ele não tem direção, ele não tem norte e não tem sul. Então, nesse ponto aqui, ó, você vai ver que aqui tem uma bobinazinha. É uma bobinazinha de ferro que eles fizeram um furozinho aqui fizeram um furozinho aqui, fizeram outro aqui desse lado aqui, que na verdade é só um rasgo. Aqui por cima também tem um rasgo. Alguns são furos, mas esse aqui que eu estou com ele na mão são rasgos. Mas todos esses motores que você pegar aqui, esse motor aqui tem esse mesmo esquema aqui, ó. Então aqui, imagine o seguinte, ó, se eu tenho uma bobina aqui, ó, uma bobina eletrificada aqui, com corrente alternada. Se eu pegasse esse campo aqui, ó, isso aqui tudinho aqui, e eu enrolasse umas voltas de fio aqui, entrasse com a volta de fio aqui, saísse do outro lado, desse mais uma segunda volta, uma terceira volta, soltasse duas pontas. Quando eu eletrificasse isso aqui, que eu fosse medir nas pontas desse fio que eu passei por aqui, ele ia dar uma tensão que fosse 1,5 volt, 2 volts, qualquer coisa assim, mas ele ia ter uma tensão. Por quê? Porque esse campo magnético aqui, ele é vibratório. Ele tem uma frequência de 50 a 60 Hz, dependendo da tensão que ele tiver ligada. Então, esse ímã que ia se transformar, esse ferro aqui, ele ia sendo ímã e deixando de ser ímã. 60 vezes por minuto. E isso aí ia fazer com que essa bobina de fio que eu coloquei por aqui, ela gerasse energia do outro lado, porque é assim que funciona. Se você tem uma bobina e aquela bobina passa por ela um ímã diversas vezes por segundo, ou aquele ímã que está dentro dela deixa de ser ímã ou passa a ser ímã durante numa frequência de 60 vezes por segundo, ele vai gerar energia desse lado aqui, ó. Nas duas pontas dele vai gerar energia. É assim que são feitos os transformadores. Então aqui o que acontece é o seguinte, ó. Se eu tiro essa bobina aqui, se eu corto ela fora, o Gedeon Aprendendo, ele tem um vídeo que ele cortou para mostrar para vocês que não funcionam. Eu não preciso fazer isso porque eu preciso dessas peças, até porque eu não rebobino, e aqui é muito difícil de se comprar essas peças, então eu não vou estragar uma. Mas se eu cortar essa bobina aqui, ó, se eu cortar essa bobina aqui, esse fiozinho aqui, ele deixa de rodar. Por quê? Porque essa bobina aqui, quem faz o direcionamento da direção por onde ele vai girar. O que está aqui dentro aqui vai girar nessa posição, por quê? Porque ele tem um referencial aqui, ó. Se eu cortar essa bobinazinha aqui, ó, e deixar pertinho, juntinho dela, as duas pontas, na hora que eu ligar essa coisa aqui, ela vai começar a soltar uma fagulhazinha nesse pontinho aqui. Eu já peguei bobinas dessa aqui soltando fagulha simplesmente porque ela quebrou essa soldazinha aqui, ó. Então ela tem esse campo magnético aqui, ele tem aqui no finalzinho aqui, ó, que ele vai aqui, aí nesse ponto que tem a referência que é uma bobina em curto, que gera um campozinho magnético bem aqui na pontinha aqui. Fora esse campo magnético que vem aqui, ele gera um outro campo magnético aqui pelo fato que ele está em curto, ele está soldado pelo outro lado. E esse outro lado aqui, ó, que inicia aqui, antes de chegar aqui na separaçãozinha dele aqui, ele tem uma outra bobina também em curto, que faz com que reconheça-se que essa ponta aqui é a que tem o maior campo magnético. Então, quando você coloca o rotor aqui, o rotor vai girar nessa direção aqui, porque ele vai ser sempre atraído para cá. Quando ele chega nesse ponto aqui, ele continua sendo atraído para o outro lado. Então isso aqui funciona dessa forma nesse motor e funciona em praticamente quase todos. Não são em todos, mas geralmente em todos. Nessa bobina aqui, por exemplo, é a mesma coisa, não há muita diferença. Vamos abrir ela fora. Dá logo a pausazinha aqui, né? Pronto, abrimos aqui a nossa bobina. Deixa eu ver esse aqui que você está filmando, tá? Esse aqui a gente não consegue ver claramente, ó. No entanto, se nós formos olhar aqui, ó, tem esse cortezinho aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem na imagem. Deixa eu sentar aqui para ficar de frente aqui, porque eu estava de costas e eu não estou enxergando bem, ó. Ó, dá para vocês verem aqui na imagem aqui, ó, que ele tem um corte bem aqui, ó. Um cortezinho aqui, ó. Todas elas têm esse cortezinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se puxando melhor dá para vocês verem, ó. Ele aparece um corte bem aqui, ó.
nesse corte aqui, tem uma, não é essa lacunazinha aqui não, viu? Isso aqui é somente um coisinha, isso aqui é um corte mesmo. Dentro desse corte aqui, tem uma chapazinha, que forma aquela mesma bobina. Só que ela forma a bobina indo lá para o outro lado. Se eu tirar esse fio aqui, ó, esse fio aqui eu vou ter acesso a ver ela pelo outro lado. No entanto que a gente só vê ela por aqui. A gente vê que a chapazinha tá aqui, ó. Ela tá aqui. Ela forma aquela mesma bobinazinha, ó. Aqui está a outra desse lado aqui, ó. Aqui está a outra aqui. Todas elas têm essa mesma coisa aqui, ó. Você consegue ver até que existe um ressalto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Deixa eu ver aqui embaixo aqui, ó. Ó, esse ressaltozinho que você tá vendo aqui no plástico aqui, ó. Bem nessa pontinha aqui. Não sei se dá pra ver que tá meio escuro aqui. Tô filmando com a parte da frente da câmera. Esse ressaltozinho aqui é exatamente porque a bobinazinha sai do outro lado e ela fica um pouquinho mais alta. Então ele tem esse ressaltozinho aqui que é pra coisar a bobina. Deixa eu ver aqui se eu acho um outro lugar que dê pra vocês verem melhor. Deixa eu ver aqui. Ó, o ressaltozinho tá bem aqui nesse pezinho aqui, ó. Nesse outro pezinho aqui tem um outro ressaltozinho subindo. Nesse aqui, ó, que eu consigo até enfiar a chave de fenda dentro. Ó, onde é? Ó, esse aqui eu consigo até enfiar a chave de fenda dentro. No entanto, na seguida lá na frente, lá o plásticozinho já é colado. Se eu girar aqui é a mesma coisa. É uma bobinazinha que o pessoal chama de bobina em curto. Nesse modelo aqui. Esse modelo aqui ele não é diferente. Que é outro também que funciona com uma sem capacitor. No entanto, é do mesmo jeito desse aqui. Não adianta eu ir abrir esse aqui, porque vai ser a mesma coisa. Essas bobinas aqui elas estão boas, viu? São bobinas de aparelhos mais antigos. E às vezes eu preservo ela até para montar aparelhos para coleção. Tem alguns amigos também que colecionam, aqui de próximo da minha comunidade, que você procura e a gente... Aparelho de coleção geralmente não funciona noites inteiras, então qualquer bobina que você botar para ele rodar ali uma meia hora para que alguém veja que ele funciona, tá valendo. Esse aparelho aqui eu já mostrei para vocês. Ele é um aparelho também que ele funciona sem o capacitor. No entanto, esse aparelho aqui, eu já desmontei um outro desse aqui e ele não tinha. O motor que eu troquei por esse aqui, eu desmontei ele, mandei rebobinar e ele não tem essa bobina ali. O rapaz lá que fez o rebobinamento dele, rebobinou umas 3 vezes para poder acertar. Porque ele é bem diferente. Ele vem aqui, ele passa somente dois fios de uma bobina para outra. Tá aqui, ele passa 2 fios de uma bobina para outra. Daqui para cá. E passando essas 2 bobinas, ele para por aqui mesmo. Aí ele já vem daqui para cá do mesmo jeito. Passa 2 fiozinhos de uma bobina para outra. Parece que ele foi lá, rebobinou e voltou. Sendo que há um segredo aqui, ó. Que os 2 fios, eles saem por cima. Eles saem por cima aqui, né? E esse aparelho aqui, quando ele trabalha em 220, ele trabalha com as 4 bobinas, com 4 polos. Cada bobina dessa aqui a gente chama de um polo. Tem aqueles de 8 polos, de 2 polos. Quando ele está trabalhando em 220, ele trabalha com os 4 polos. Quando ele está trabalhando em 110, ele trabalha apenas com 2. Ele desliga 2 bobinas e ficam apenas 2 bobinas funcionando. Quando ele está trabalhando em 110 volts. Não, todas as bobinas não ficam interligadas. Ele desliga 2 bobinas e ficam apenas 2 funcionando. Apenas 2 polos funcionando. E para 220 as 4 funcionam. Mas ele não tem aquela bobinazinha em curto que eu mostrei nos outros para vocês. Aí alguém pergunta assim, eu posso pegar um desses aqui, ó, que trabalha com capacitor e fazer com que ele funcione dessa forma?
Gente, é o seguinte, eu já tentei fazer isso, mas primeiro é muito difícil porque esses polos aqui são muito pequenos. É muito pequeno aqui essa passagem aqui de uma para outra. Mas eu já tentei fazer assim, ó. Não colocando, tirando totalmente fora a bobina do capacitor e pegando um desses polos aqui que ficou desocupado e fazendo uma bobinazinha nele, depois interligando para o outro, fazendo 4 polos interligados com um fio mais grosso e depois deixar as 4 pontas soltas. Quando eu fui fazer a medida, eu tinha ali 3 volts numa corrente muito alta, uma corrente de 10 amperes aproximadamente. Então, mas o motor não girava. Quando eu peguei as pontas da bobina e encostei uma na outra, então o motor passou a girar e girou bem. Só que aquelas bobinas que eu coloquei queimaram. Então eu não persegui com a experiência, mas deu certo por 5 minutos. 5 minutos depois, aí aquela bobina ali começou a esquentar e pegou fogo. Que na verdade, quando você pegar esses ventiladorzinhos aqui, aqui que eles rodam durante muito tempo, se você tocar nessa partezinha aqui, ele vai estar com uma temperatura. Quando você toca em cima da bobina, dessa bobina em curto aqui, você vai ver que ela está bem mais quente do que a outra parte aqui, ó. Mesmo que seja perto do motor aqui, ó. Mesmo que seja perto da bobina aqui, essa parte aqui ela esquenta mais do que essa parte aqui. Por quê? Porque é uma bobina em curto que está gerando energia, mas ela está em curto, apesar de ser um fio muito grosso. As bobinas que eu fiz nem dessa grossura aqui não era uma coisinha mais fina, e eu coloquei 4 bobinas em série. Passei num, depois pulei para o outro, passei no outro. Pá. Então é isso aí, gente. Este aqui, como eu falei no vídeo anterior, né, que eu fiz um vídeo anterior, ontem eu postei um videozinho que eu tinha aqui, que a visualização estava muito baixa. Então parece que o pessoal já começou a sair do confinamento. Então eu mostrei isso aqui. Isso aqui é um motor de corrente alternada. Ele também não usa capacitor, mas também ele não usa esta bobina em curto, que o pessoal chama de bobina em curto, isso aqui, ó. Ele também não usa isso aqui, mas ele trabalha também sem capacitor e mas esse aqui tem um ímã fixo. Esse aqui tem um ímã fixo que... Não, quero assopar bem aqui. Quer pôr, minha filha? Quero. Toma. Bem, gente, então como eu falei que eu ia falar as duas coisas, como é que funciona o motor que não usa capacitor e por que as fábricas também já não fabricam mais eles assim. Ou seja, continuam fabricando desse tipozinho aqui, ó. Mas para ventilador mesmo dificilmente você vai encontrar. Isso aí é uma questão de economia. Aí você diz assim, mas economia? O cara deixar de botar 2 aramezinhos desse aqui, para botar uma bobina completa e mais um capacitor, é economia? O problema é o seguinte, vou explicar para vocês aqui, o vídeo vai já acabar, rapidinho aqui, ó. Vocês vão entender. Essas chapas aqui, ó, essas chapas que formam isso aqui, quem tirar essa bobina aqui fora aqui, vai ver que para tirar essa bobina fora aqui, ela é cortadinha aqui, ó. Basta você botar ela apoiada assim em cima de algumas coisas que não seja o alicate. Mas digamos que seja 2 madeirazinhas aqui. Tira aqui o plugzinho aqui, você bota uma apoiada aqui, outra aqui. E depois você pega alguma coisa que pega daqui para aqui, você pode fazer até a ferramenta, tipo um ganchinho aqui, ó. E você vai bater aqui, essa bobina ela vai sair daqui, ó. Deixa eu ver aqui se dá para você ver aqui, ó. Olha, tem um cortezinho aqui, ó. E tem um cortezinho aqui do outro lado aqui, ó. Ou seja, se eu puxar essa bobina para cá, essa partezinha aqui no meio aqui, ela vai sair, vai ficar somente e vai ficar uma abertura aqui.
Quando ficar essa abertura, você vai ter que ter um pouquinho de cuidado, porque ele pode se quebrar aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Isso aqui é fácil de tirar, não é difícil. No entanto, você tem que apoiar essas duas partezinhas aqui num canto. E depois bater nessa parte aqui, ó. De preferência que você tenha uma ferramenta que chegue aqui e pegue nos dois aqui, somente na parte de dentro. E você bata ou numa prensa, ou até batendo mesmo. Que você vai tirar essa bobina fora, sem desmontar todas essas placas aqui, né? No entanto, essas placas aqui é feito numa máquina, numa estamparia. O que é? Vai passando ali uma chapa do tamanho do mundo, e a estamparia vai só puf, 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 puf. Ela vai batendo ali, vai só cair na chapinha, tudo igualzinho. Pá, 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 vai caindo igualzinha. Depois elas rolam na mesma máquina, elas rolam, cai numa parte onde junta uma quantidade que é a quantidade exata. Pronto, juntou ali, ela dá um aperto bem aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Outro apertozinho aqui, a mesma máquina. Ela dá só um aperto aqui que une todas as chapas, ó. O mesmo que aparece aqui, também aparece do outro lado. Isso aqui é um apertozinho aqui que é dado aqui, ó, nesse ponto aqui. Isso aqui é uma máquina só, faz isso aqui, uma única máquina. Só que quando você sai dessa estamparia aqui, ó, se não houvesse isso aqui, essas bobinazinhas aqui, ele ia simplesmente pegar uma bobina dessa aqui, o que uma máquina faz em 2 segundos, e chegar aqui e colocar no local. Mas, como existe isso aqui, então, esse bolinho de chapa aqui, ó, daqui ele vai para uma outra máquina, e a outra máquina é um pouco mais lenta para colocar isso aqui, ó. Ele vai pegar, aquela máquina vai pegar um fio, vai enfiar esse fiozão grosso aqui, por baixo vai ter uma máquina que vai empurrar ele para lá, depois que chegar aqui vai ter outra que vai empurrar para cima, depois outro vai empurrar para cá, o outro vai descer daqui por dentro aqui. Quer dizer, o tempo que ele vai levar para colocar essa bobina aqui, fazer a bobina, colocar aqui, fazer toda essa estamparia aqui, muito mais tempo a máquina leva para colocar isso aqui, ó. Essa bobinazinha aqui encurta aqui, ó. Então, para um motorzinho desse aqui, eles ainda faz, porque não faz sentido e nem tinha como eles fazerem um motorzinho desse tão compacto, utilizando um capacitor. Porque aí no caso aqui não ia poder usar somente uma bobina, ia ter que usar pelo menos 2 bobinas. Então, melhor colocar isso aqui, vai sair um pouquinho mais caro o motor, mas no caso de motores como esse aqui não. Isso aqui são 4 polos. Para quem não sabe o que é 4 polos é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, isso aqui é um polo. Isso aqui é um motor de um polo. Se ele tivesse 2 polos, ele teria 2 bobinas, uma em cima e outra embaixo. Se ele fosse 4 polos, ele teria 4 bobinas. Uma em cima, uma embaixo, mais um aqui, mais outro aqui. Ele seria um de 4 polos. Então, esse nosso motor aqui, ele é um motor de 4 polos. Ele tem uma bobina em cima, outra embaixo, uma desse lado aqui e outra dessa. Para substituir esta pequena bobina aqui, então é feito o quê? É colocado aqui uma outra bobina aqui entre os polos. Ó, 1 polo, 2 polos, 3 polos, 4 polos. Então é colocada uma entre os polos e essa aqui é a bobina do capacitor. Essa bobina aqui, ela não muda de norte para sul, o campo magnético dela não muda de norte para sul. Simplesmente ela faz com que o rotor que está aqui dentro, que ele encontre o seu norte ou o seu sul e gire. Então isso aqui é talvez a única razão que tem para que não haja mais esses motores de grande porte sem o capacitor, como é o caso desse motor aqui da Arno aqui. Esse motor aqui da Arno e desse aqui que eu lhe mostrei aqui, ó. Porque para a indústria, tempo é dinheiro. Então, melhor eles pegar um capacitor para ele sair muito barato, usar a máquina que faz o rebobinamento, porque a máquina que coloca uma bobina, ela também coloca 2, coloca 3, coloca 4, é a mesma máquina, basta eles programar e vai passar o mesmo tempo. Ela não gasta, se ela colocar em 3 segundos
uma bobina, no mesmo de 3 segundos, ela coloca 4 bobinas no mesmo ferro. Não faz diferença nenhuma. Eles iam se atrasar se eles pegassem um ferro desse aqui e antes de colocar a bobina, eles parassem em outra máquina para colocar essa bobinazinha em curto. Então é aí que está o problema de nós não termos mais motores com essa bobinazinha em curto. Todos hoje usam capacitor. E aquele tempozinho de 4 segundos que eles fossem perder para colocar essa bobinazinha aqui, o que eles gastam em fio, que sai barato para eles, e em capacitor, que um capacitor também sai barato para eles, cobre o prejuízo deles no final do dia, quando a máquina termina quando eles vão terminar de fazer 1 milhão de motores desse aqui. E se por acaso eles fossem colocar aquela bobina em curta, eles iam fazer 600 mil, 700 mil no máximo. Quer dizer, aqueles 300 mil motores que eles vão fazer a mais até chegar em 1 milhão, cobre o custo deles colocarem um capacitor e mais uma bobina. Então é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado da explicação, que você tenha entendido. Essa mancha que vocês estão vendo aqui atrás aqui é porque está entrando um sol por aquela parte ali, está batendo em algumas partes que jogam reflexo para cá, e eu não tinha reparado antes, por isso vocês estão vendo essa parte esbranquiçada aqui nas minhas costas aqui, ó. Isso aqui não é a câmera, não é nada que está coisando, é só isso aí. Se você gostou, compartilhe, deixe seu likezinho, se inscreva no nosso canal e tchau. E fique em casa, viu?